Conta um Conto apresenta de Marie-Anne de Beauvais, O Homem Vermelho. Narração Marcelo Fávaro. Retirado do contosdeterror.site. Marie-Anne de Beauvais, nascida em 1855, morta em 1943. Em um vagão de terceira classe de um trem vagaroso, Amália Keller sonha tristemente, enquanto os seus olhos, míopes, rodeados de pestanas raras e encravados em umas pálpebras inchadas pelo correr contínuo das lágrimas, contemplam fugir vagamente a planície monótona e calva. O seu espírito absorve-se na contemplação do doloroso destino que Deus lhe reservara. A sua mãe, nevropata no caráter mais agudo, enlouquecera por ocasião de um acidente, no qual escapara de perder a vida. O seu pai, empregado subalterno da administração pública, já inclinado à embriaguez, ela se deixou cair depois do desastre que acontecera à esposa, concorrendo assim para desmoronar do lar, onde já faltava o principal esteio. Certa noite de inverno, tendo bebido em excesso ao sair da taverna, foi atacado de uma congestão cerebral, que o fulminou em poucos momentos. E os filhos, nascidos de uma união desequilibrada e alcoólatra, abandonados em uma situação crítica, não somente por falta de recursos, mas ainda devido à tara original que sobre eles pesava, achavam-se incapazes de enfrentar a luta pela existência. Um dos rapazes era epilético, o outro cossálgico. Uma menina era aleijada e a última tuberculosa. Ela, Amália Keller, a mais velha, a menos desgraçada, em suma, não era, contudo, completamente isenta de males. Sofria de anemia, faltavam-lhe as cores nas faces. Um dos olhos, atacado de estrabismo divergente, via pouco. Um tique nervoso desfigurava-lhe um tanto o rosto. Contudo, a sua saúde era robusta, apesar de síncopes ou desmaios que de vez em quando a atacavam. Educada para militar no magistério, era a senhora dos conhecimentos indispensáveis para um tal mister. Essa enfermidade materna, porém, que a desqualificava. Esse terrível mal hereditário a impedia de encontrar colocação. O seu físico ingrato também falava em seu desabono. O seu aspecto tímido concorria para que a sua autoridade sobre as crianças fosse quase nula. Disto ela em breve se converteu, quando tentou, em colégios humildes, empregar-se como professora auxiliar. Com o correr dos tempos, os seus irmãos acharam-se ao abrigo da miséria. Os mais doentes encontraram abrigo em estabelecimentos hospitalares, a pedido de pessoas caridosas. Os outros, bem ou mal, entregaram-se a mistérios ínfimos. É certo, mas iam ganhando a vida como podiam. E ela, a mais instruída, a menos enferma, apesar dos titânicos esforços que empregava, não conseguira colocar-se, ao menos para sua manutenção. E embora o seu exterior pouco recomendável a tornasse inapta para a dama de companhia, ela tentou, contudo, a fortuna por esse lado. E as suas pequenas economias iam a pouco e pouco desaparecendo com as despesas de anúncios, nos quais oferecia os seus serviços em condições assaz humildes. O desânimo começava já a invadi-la, quando, certo dia, lhe chegou uma resposta. Aceitavam-na em uma casa de campo, a 30 milhas de Kreuzberg. Eis porque, nessa sombria e tristonha manhã, a desventurada Amélia encharcara em um trem misto de linha pouco frequentada, que se metia pelas terras da estéril e selvagem Pomerânia. Ela sonhava,
E não era para se congratular pela colocação que se encontrara. Na sua desconfiança doentia, parecia-lhe que, ainda uma vez, a sorte lhe seria adversa. E desanimada, sem forças mais para lutar, comparava o seu destino aos dos seus companheiros de viagem. 2 camponeses vestidos à moda da sua terra, uma mulher vendendo saúde como um animal e um homem fumando despreocupado seu cachimbo. Aquela gente era pobre, isso não tinha dúvidas, mas não tendo experimentado dias melhores, era feliz. Rude devia ser a sua vida, mas garantida pelo trabalho de seus abraços. A sua grosseira jovialidade era o sinal de uma alma simples, cujo desenvolvimento incompleto os colocava ao abrigo das dores morais. Algumas vezes, é claro, experimentariam amargores, já que a vida é um sofrer contínuo, mas nunca chegariam a conhecer a amargura de um desgraçado ser deslocado, cujas aspirações, modestas embora, estariam condenadas a não encontrar jamais satisfação. E fazendo essas considerações, Amélia chorava. Um nome que faz medo. Uma vez inquieto o seu espírito por uma infantilidade oriunda da sua pusilanimidade nervosa, uma sorte de terror vago dela se apoderou. Começou a experimentar um medo atroz, por causa do nome daqueles para cuja companhia ela se dirigia. Huntsman, Homem Vermelho. Absurdo. Ela bem o compreendia. Absurdo. Que quer dizer esse nome? Bem sabia, pelo menos assim julgava, que não se tratava senão de um bom lavrador, inocente e bom talvez, e que de vermelho não teria senão as faces e as suas beterrabas. Esse pensamento a fez sorrir, e foi então com o espírito mais tranquilo que ela desembarcou na pequena estação solitária. Na sua frente, viu o chefe da estação, cheio de pose, com o seu boné encarnado. Toda perturbada, o que lhe acontecia sempre que tinha que tomar alguma iniciativa, perguntou-lhe se ficava muito distante a residência dos... Ora Deus, havia esquecido o nome e o lugar. Abriu então a sua bolsa de mão, de onde retirou o papel que lhe mostrou. O funcionário, com seus bastos bigodes puxados a Kaiser, com aquela atitude de ex-suboficial de Ulanus, endireitou-se mais ainda e, retirando do endereço os olhos, fitou-os cheio de espanto na sua interlocutora. Serenando a fisionomia, respondeu: 2 milhas a andar. Que faria ela do seu saco de lona que com dificuldade podia suster? Ela já pensava como sair daquela dificuldade, quando um garoto dela se aproximando, com maneiras apavalhadas, comunicou-lhe que fora enviado por Neil Huntsman para conduzi-la. O enviado apoderou-se da pequena bagagem e Amélia Killer pôs-se a caminho por entre aquela charneca deserta e tristonha, onde poças de água estagnada se viam aqui e ali, e onde o coachar melancólico das rãs se fazia ouvir. O seu condutor, que parecia meio idiota, nenhuma resposta dava às suas perguntas, de maneira que, fatigada de tentar uma conversação, calou-se também, e assim venceu a grande distância, até se aproximar da vivenda. A sua tristeza ia aumentando à vista daquela casa descuidada, de cujas paredes caía aqui e ali a caliça. Do pátio maltratado surgiam ervas daninhas, que estrangulavam um pouco de vegetação útil que lá ainda havia. Tudo naquelas paragens respirava febre e miséria. Agrupadas nas míseras casinhas, notavam-se mulheres esquálidas e esfarrapadas, tendo ao colo crianças raquíticas. A sua presença parecia causar admiração, tais os olhares de curiosidade que sobre a sua pessoa pesavam. Ao se abeirar da porteira, um cão magro e leproso ladrava sinistramente. Com um valente pontapé, o garoto fê-lo ganhar de dor em um canto. Por 2 vezes, puxou uma corrente enferrujada e o som lúgubre de um sino se fez ouvir.
No mesmo instante, a porta carcomida abriu-se e uma criada mal encarada apareceu, convidando por gestos Amália Killer para que a seguisse. Foi introduzida em uma espaçosa sala, muito mal iluminada, e cujo papel, devido à umidade, despregava-se bolorento. Como foi recebida a pobre moça? Não demorou muito e os donos da triste morada deram entrada na sala. A senhora era pálida e doentia, com os cabelos raros. A sua fronte deprimida estava coberta por numerosas rugas. Os ombros estreitos caíam acentuadamente. Metida em um vestido roxo desmaiado, parecia uma vara coberta de pano. Com os passos cadenciados, quase como um autômato, dirigiu-se a uma poltrona de couro, onde se deixou cair, sem mesmo cumprimentar a estranha com um movimento de cabeça. O marido, ao contrário, era um homem corpulento, de alta estatura, bigodes bastos e ruivos, cabelos aparados rentes, tais como os oficiais do exército. No seu rosto, cor de tijolo, surgiam salientes as maçãs. O queixo era maciço, denotando ferocidade. Os olhos, de um verde esbranquiçado, despendiam relâmpagos. Era, em suma, uma figura desagradável. Um desses tipos que inspiram aversão mesmo à primeira vista. O seu trajar estava de acordo com o seu físico. Usava um culote azul claro, pouco asseado e remendado, e botas de montar de couro grosseiro. A blusa, cor de cenoura, abria-se no peito de Hércules, coberto pelos pelos cor de macaco. Considerando Amália Killer com umas maneiras arrogantes e desprezíveis, interrogou-a brutalmente, e como que gozando pela perturbação da interrogada. Você tem qualquer coisa de extraordinário no rosto, disse ele bruscamente. De onde provém isso? Eu sou muito nervosa, senhor, respondeu a pobre moça baixando os olhos. Nervosa somente? Nada de mais grave? Vamos, senhorita Killer. Sabemos onde acabou a sua mãe. Não é lá muito recomendável. As faces pergaminosas de Amália empurpuraram-se. Moléstia acidental, senhor. Foi um pavor. Quando eu nasci, ela se achava nesse estado peculiar a todas as senhoras, muito nervosa. E eu, senhor, eu sou também muito nervosa, mas sinto-me perfeitamente bem. Está bem. Veremos isso depois. Qual o teu parecer, Augusta? A senhora Huntsman levantou os olhos sem expressão e com uma voz sem timbre, qual uma moribunda, disse: É feia. Não gosto de gente feia. O marido soltou uma gargalhada desagradável. Ora, o hábito não faz o monge. Está vendo, senhorita Killer? A minha mulher ama a franqueza. Não dê importância. Ela é feia, repetiu a pálida criatura. Gottfried não a amará. No mesmo instante, o tom de doçura que a empregara, quando se dirigia à esposa, transformou-se em violência. Lançando-lhe um olhar furioso, gritou-lhe: Hilfil, demônio de peste! Idiota! Que diabo está a dizer aí? A sua fisionomia tornou-se cadavérica, e os lábios descorados tremiam pelo efeito da raiva que o dominava. Recobrando, porém, o sangue frio, retorquiu com brandura afetada: Não ligue para o que ela diz, senhorita. Com o correr do tempo, as coisas se modificarão. Magda vai conduzi-la ao seu quarto. Dito isso, saiu assoviando uma canção de caçador, batendo grosseiramente os tacões. O aposento, tristonho, úmido, impróprio para o dormitório, cheirando a báfio. A pobre Amália teria considerado como um cômodo esplêndido se não fosse a recepção antipática que ela teve naquele ambiente. Pouco depois, o jantar alemão de 2 horas reuniu toda a família ao redor de uma mesa mal servida, onde a carne preparada com descuido era assaz abundante. Em face de Amália havia tomado lugar um rapaz desenvolvido, de 17 anos, de uma gordura balofa,
de cabelos cor de açafrão e olhar velhaco. Compreendeu logo a nova governanta que se tratava de Godfrey, nascido do primeiro matrimônio da Madame Huntsman. Ele era o herdeiro daqueles domínios, que mais tarde seriam de grande valor. Isso se sabia, por conter no seu solo grandes jazidas de turfa. Aquele ser bizarro tornou-se discípulo de Amália. Notava-se à primeira vista que Huntsman experimentava uma manifesta aversão pelo enteado. Aquele pobre imbecil, estorvo único entre ele e a fortuna. Bem compreendia que, desaparecido aquele aborto, seria ele o senhor absoluto de tudo. Tal a tirania que exercia sobre aquela mulher fraca, vivendo sob o jugo do mais revoltante terror. O pobre moço que, como sua mãe, mostrava uma indiferença à vista odienta do padrasto, só tinha um sentimento: o amor filial. Esses dois entes bizarros, mãe e filho, passavam o tempo um ao pé do outro, amando-se sem nunca falarem. A sua vida transcorria monótona naquele lugar. Por que razão havia o dono da casa tomado para o serviço Amália Killer? A nova empregada ia e vinha por aqui e por acolá, sem que nenhuma tarefa se lhe entregasse. Vivia quase como ignorada. Os donos da casa raramente lhe dirigiam a palavra. Godfrey não saía da sua mudez. Se Amália lhe falava, a mãe do rapaz, num acesso de ciúme, cortava a conversação. E ali vivia-se como em um cemitério. Nenhum passeio, visitas de espécie alguma, nada. Criatura instruída, necessitando de convivência, procurava a companhia da criada. Mulher ignorante, sofredora resignada dos maus tratos de Huntsman. Essa existência intolerável foi a pouco e pouco atacando os nervos da governanta. Chegavam momentos em que tinha saudades dos tempos miseráveis por que havia passado. Além disso, ela sentia que aquela atmosfera estranha enfraquecia sua vontade, já combalida pela moléstia nervosa, ao mesmo tempo que a acuidade do seu espírito pressentia um drama tenebroso prestes a se desenrolar. Amália vivia como em um eterno pesadelo, desses em que a gente vê o perigo sem forças para conjurá-lo. Contudo, uma modificação se produziu na sua existência, mas para pior. A indiferença estúpida que Godfrey lhe manifestava transformou-se, apesar da sua fraca inteligência, em uma hostilidade grosseira. Ele começou por lhe fazer caretas, acabando por inventivá-las. Quando se achavam à mesa, o imbecil não perdia ocasião de lhe dar pontapés. Parecia a vítima que aquele ato do rapaz era aprovado pelo dono da casa. À vista, pois, daquela situação, Amália resolveu reclamar aos 50 marcos do ajuste e voltar para Königsberg, ou afrontar os sofrimentos da fome. Continuar ali é que não era possível. Inesperada revolta de Amália, traída pela fatalidade. Justamente na tarde do dia em que a governanta tomara aquela resolução, depois do jantar, reuniram-se, como era hábito, na espaçosa biblioteca. Naquele jantar, mais do que nunca, suportou Amália os insultos do monstrengo. E enquanto Huntsman fumava o seu cachimbo, a senhora Huntsman fazia crochê, e Amália bordava a claridade da lâmpada de petróleo. Godfrey prosseguia na ofensiva começada no jantar, com tácito consentimento dos presentes. Em determinado momento, como não bastassem as descomposturas, o gnomo avançou para Amália e tentou atingir-lhe o rosto com uma bofetada. Ou fosse porque a governanta não mais pudesse suportar tantos maus tratos, ou fosse porque tomara já a resolução de se despedir, o certo é que a senhorita Killer, levada ao paroxismo da indignação, retrucou-lhe na mesma moeda: "Miserável criança, tu te arrependerás de tanta perversidade." E depois de lhe dirigir ainda algumas palavras ásperas, saiu da sala arrebatadamente e dirigiu-se ao seu apartamento.
Chegada ao quarto de dormir, atirou consigo sobre a cama, e como os seus nervos, sob tanta pressão, se distendessem, por assim dizer, a pobre empregada ficou como que em uma inércia, uma espécie de desmaio. Quanto tempo assim levou, não se lembrava ela. Quando tomou de novo conhecimento, era já noite alta. As luzes da casa se haviam extinguido. Um silêncio sepulcral reinava naquela morada. E só então se lembrou de haver esquecido a sua sacola de trabalho na biblioteca. A fim de não incomodar os habitantes dali, tirou os sapatos e, de meia somente, saiu do quarto, tendo antes tomado uma vela, cuja chama protegia com a concha da mão. O seu aposento era situado em um ângulo. Ao dobrar o cotovelo formado pelo longo e escuro corredor, avistou um vulto que, saindo do aposento dos Hutman, se dirigia para o quarto de Gottfried. Assustou-se e quase deixou cair a vela, lembrando-se, porém, de que talvez a senhora Hutman aproveitasse do sono do marido para visitar o filho. Sorriu do seu temor. Continuou, pois, o seu caminho. Fora a tempestade bramia. Grossas bátegas batiam com violência nos vidros das janelas. Os coriscos sucediam-se. Era dantesco aquele espetáculo da natureza. Amália pisa em uma poça de sangue. Ao passar na volta da biblioteca, pela porta do quarto do rapaz, pareceu a Amália ouvir um grito rouco, sufocado, como alguém nos últimos estertores da agonia. Os seus pés grudam-se no soalho. Ela fica como hipnotizada. Quanto tempo assim ficou, não se sabe. De repente, a porta se abre com violência, e a governanta, à luz baça de uma lâmpada, vê um leito desfeito, com os lençóis ensanguentados, e no meio do aposento, um enorme corpo seminu, de cuja garganta horrivelmente golpeada escapava o sangue em borbotões. Quando menos espera, uma sombra negra atira-se sobre ela como um tigre e, arrastando-a com força de Hércules, leva-a até a porta do seu aposento, atirando-a com violência sobre o leito e batendo a porta depois de sobre ela atirar um objeto brilhante. Vencida por tantas emoções, a desgraçada desmaiou. Quando deu acordo de si, encontrou-se entre gente estranha que a inventivava. Os pés e as mãos estavam amarrados. Senhorita Killer, esse seu acesso foi de consequência trágica. Bem motivo tinha eu de andar desconfiado, disse-lhe Hutman em tom irônico, e foi então somente que Amália compreendeu o alcance daquelas palavras. Balanceou a sua situação. Era a mais grave possível. Sabia-se haver morrido louca a sua mãe. As suas vestes estavam manchadas de sangue, e no seu aposento foi encontrada a faca assassina. Que provas mais eram precisas para ser ela a condenada? Via-se já diante da multidão, antevia a guilhotina. Horror? Quis falar. Impuseram-lhe silêncio. Sem mais cerimônia, conduziram-na à adega úmida e escura, onde a deixaram, fechando a maciça porta. Esperavam-se as autoridades. Para a liberdade e loucura. Fugir, fugir. Mas de que maneira? A porta aferrolhada. A prisioneira fortemente amarrada. Morrer. 1000 vezes a morte. Só ela poria fim a tão horrível pesadelo. E de repente, na escuridão da noite, um fio de luz penetra por baixo da porta e a chave gira na fechadura. A morte, a liberdade, a loucura. A figura de mulher aparece-lhe diante dos olhos. A prisioneira a conhece. É a senhora Hutman. Terá ela vindo para vingar pelas suas próprias mãos a morte do filho? Não. Sem ódio, sem cólera, ela se abeira de Amália, grave, fria como mármore, com movimentos de autômato. Desamarra as cordas que prendem a prisioneira e, com voz fraca,
semelhante a um sopro de moribunda, diz: vai, eu não gosto de você. E ele ainda menos. Ele não gostava. Mas eu sei que você é inocente. E eu não quero que o seu sangue caia sobre a minha cabeça. É verdade que a minha não demorará a chegar. Não importa. Ele já não é deste mundo. Vá embora depressa. Ninguém a verá fugindo. Saia pela porta de serviço e passará despercebida. Durante o resto da noite, a desgraçada correu sem cessar. Bem distante já, prenderam os gendarmes uma mulher desgrenhada, com as vestes em farrapos e os olhos desvairados. Era uma louca. Assustada, atemorizada, dizia sem cessar: o homem vermelho, o homem vermelho. Reconhecida louca como louca fora sua mãe, Amália Killer foi recolhida ao manicômio. Consideraram-na irresponsável pelo delito que houvera cometido. A pouco e pouco, porém, as suas faculdades foram se normalizando. Compreendeu ela, então, a amplitude da sua desgraça. Dotada de rara inteligência, sabia que, curada, seria entregue de novo à justiça. Não, 1000 vezes não. Era preferível passar por louca. Todos eram bons para ela. Comia bem, dormia bem. Que mais poderia desejar? E assim, dócil, obediente, trabalhava com admirável habilidade em crochês e bordados, com elogios dos chefes da casa. Era melhor assim. Demais, quem sabe se... Bem, com o correr do tempo, não acabaria mesmo louca, assim como a sua mãe. Quanto a Huntsman, pelo suicídio da esposa, que fora encontrada morta com as carótidas cortadas, herdou seus bens, vendeu a herdade por um bom preço e desapareceu da província. E assim terminou a história do Homem Vermelho. Fonte: Vida Policial, Rio de Janeiro, edição de 26 de dezembro de 1925. E agora com vocês. Não me mate! Eu sou apenas o narrador. Muito bem, meus caros amigos, aqui quem fala é Marcelo Fávaro. 26 de dezembro de 1925. Vai para 100 anos esse conto aqui nessa publicação do Vida Policial Rio de Janeiro. Imagina você, um dia depois do Natal, no calor maravilhoso do Rio de Janeiro, pega de manhã o Vida Policial e encontra um belíssimo conto desse. Que saudade da época em que no jornal você encontrava histórias bem interessantes, assim como essa de Marie-Anne de Beauvais, O Homem Vermelho. Aliás, eu gostei muito dessa história e, sinceramente, eu concordo. Às vezes é melhor você se fingir de doido mesmo. Você fica ali no cantinho ali fazendo... Faz igual os pinguins de Madagascar, sorria e acene. Nem tudo vale entrar na briga, não é verdade? Eu ultimamente venho fazendo muito isso na minha vida pessoal. E eu confesso que eu não falo muito sobre a minha vida pessoal aqui, porque eu considero... Primeiro, eu sou contra essas coisas assim... da vida pessoal do profissional aparecer mais que a sua obra artística. Não que eu considere isso aqui uma baita arte, né? Embora eu empregue todo o meu furor de antigo ator. Eu era ator antigamente, hoje em dia não sou mais. Mas eu gosto de fazer as vozes, eu gosto de encarnar os personagens. Tem gente que não gosta, procura outros canais de contos, de audiolivros. Eu gosto de fazer essas vozes porque me lembra a época de ator antes de eu ser professor. E eu percebo que alguns influencers, cantores, jogadores de futebol consideram a sua vida pessoal mais vendível do que o próprio produto que eles oferecem, que talvez seja a música, ou o filme que ele participou, ou as suas partidas de futebol. Eu concordo que no Instagram ali da pessoa,
os seguidores querem saber mais sobre a vida pessoal desse artista, desse jogador, desse empresário, né? E acabam deixando de lado a obra em si, que era o motivo dele gostar, deveria ser o motivo dele gostar daquele artista. Então, eu percebi ao longo dos últimos anos que, é claro, se você for somente consumir a arte de artistas santos, pessoas que têm a moral e os bons costumes preservados, você não vai ouvir nada, você não vai ler nada, você não vai admirar nada, porque todo mundo tem defeitos, ok? E muitas vezes esses defeitos, às vezes, sobressaem a obra da pessoa. Então, é o famoso babado, aquele, nossa, você ouviu falar que artista tal fez isso e aquilo, foi pego e a ex-mulher falou isso e aquilo, e vira uma novela realmente que muita gente gosta de consumir. No entanto, os problemas dos famosos, dos artistas, estão sobrecarregando os seus seguidores. É tanto o problema que os seguidores têm, porque eu venho aqui agradecer o apoio de vocês, vocês estão me ajudando muito nesse problema que eu estou passando. E dá-lhe problema em cima dos seus seguidores. Os seguidores estão ficando cheios, eles estão ficando sobrecarregados de problemas dos seus próprios influenciadores, que nem deles são, na verdade, né? E muitas vezes são até produzidos esses problemas. E eu decidi, não que eu esteja na altura de qualquer influenciador, na verdade eu sou só o cara que conta a história. Decidi não dividir com vocês, não por um egoísmo. Eu adoraria sentar aqui e contar minha semana inteira, como está sendo difícil gravar com essa sinusite. Mas decidi, para não sobrecarregá-los, porque vocês já têm o próprio problema de vocês. Não precisa eu trazer para vocês os meus problemas de professor, de pai de família, de pessoa de meia idade. São muitos os problemas. Então, decidi humildemente falar de literatura. E nessa história aqui, ela expõe a Marie-Anne de Beauvais, os malefícios do mundo, os maus costumes, essa coisa de que o mal sempre se dá bem, né? Aqui há toda uma construção filosófica de que realmente não tem essa não de a lei da vida devolve, não, muitas vezes o malvado se dá bem sim. E o único peso que ele vai carregar é o da própria consciência, e olhe lá, porque muitas vezes ele faz o mal achando que era a única solução que ele tinha para fazer. Fazendo um link de tudo que eu disse aqui até agora, e eu estou narrando de pé, fazendo aqui uma mini caminhada parado para poder abrir as vias da minha sinusite, para eu conseguir falar com vocês. Então eu estou trocando os pés aqui parado. Se eu pudesse fazer um link de tudo isso que eu falei em relação ao conto e às vezes seja como Amália Killer, meta um louco e se finja de doido. Até a próxima.